Olá, meus amigos. Estamos começando mais um pós-planejamento em atraso. Porém, não faltaremos com informação. Não vou fazer o pós-planejamento somente da última semana e ignorar completamente a semana do dia 30 para frente. Falaremos sobre essa semana do dia 30. Inclusive, tenho toda ela documentada aqui sobre o que eu comentei no BDM. E peço desculpas para vocês por não ter gravado na segunda-feira passada. Estou em obra, como vocês podem escutar. E, cara, fazer obra é uma aventura. Eu não sei se eu indico pra vocês. É bom, mas é uma aventura, tá? Pepino em cima da hora, assim, a gente perde de vista. Então, segunda-feira foi muito puxado e aí foi uma semana mais puxada ainda. Eu acabei postergando, mas não vou deixar de comentar, tá bom? Tô aqui no meio com o SofaScore pra gente ver um pouquinho dos nossos gráficos de pressão. E vou botar um fone de ouvido aqui, senão esse batuque ele vai me desconcentrar. Beleza. Tô aqui então com o Notion, lá da direita, e o SofaScore, tá bom? Esses daqui, vou lembrar vocês que isso daqui não são tips. Você que começou a me seguir, que você acompanha o meu canal agora recentemente, assinou como membro, te agradeço pela moral. Eu não sou um tipster, nunca fui, nunca serei, não tenho pretensão nenhuma de ser. Meu trabalho é totalmente ao vivo, sou um trader, compro e vendo cotações à medida que os preços vão valorizando e desvalorizando. Inclusive peço, se você quiser, para me acompanhar nesse café, que para beber café sozinho é sempre muito ruim. Então assim, o cenário que eu projeto aqui são cenários para trabalhar ao vivo. É claro que na hora de fazer o planejamento eu comento, para você que é um punter e tudo mais, a gente fala alguns cenários, mas não é para te induzir a fazer algo pré-jogo, até porque eu acho que o pré-live ele tá morrendo, né? Sejamos sinceros, hoje com as casas de apostas cada vez com mais informações, o pré-live ele tá indo água abaixo. O grande valor que a gente está começando a encontrar é no live, né? Onde você consegue encontrar mais valor, na minha humilde opinião, tá bom? Então a maioria das vezes que a gente projeta é para projetar um cenário para a gente estar preparado para ao vivo. E não para você acertar, o Theo acertou. Eu coloco esse verdinho aqui, ó, porque o cenário ele foi de encontro com o que a gente imaginava. Mas isso não quer dizer que eu ganhei dinheiro nesse jogo. Às vezes eu nem entrei no jogo, tá bom? Então, gabaritei. Gabaritou o quê? Entende? Eu não gosto desse tipo de termo. Gabaritei. Você fez? Você colocou dinheiro? Entendeu? Eu tenho jogo que eu não fiz, que eu não botei dinheiro. É só um cenário, tá? Então eu coloco ali cenário correto, cenário incorreto. Vamos lá. Beşiktaş e Gaziantep, dia 30, penúltimo dia do mês passado. Expectativa de uma vitória do Beşiktaş. Porém, tínhamos um jogo com uma cotação baixa do Beşiktaş por aqui. Se eu não me engano, era uma cotação próxima de 1,30, tá? E o que eu disse para vocês era 1,30? Acho que estava menos até. Era entre 1,30 e 1,50, mas eu não lembro se começou menos. O que eu disse para vocês era, não gosto de trabalhar a favor do Beşiktaş com essa odd, mas vamos em busca de uma vitória do Beşiktaş. E o que aconteceu? O Beşiktaş só marcou 63 do segundo tempo, obviamente, né? 63 significa que provavelmente você tinha aqui uma cotação mais valorizada e o Beşiktaş praticamente dominou o jogo aqui, boa parte do jogo, acabou marcando aqui aos 63 e depois marcou aos 75, pelo visto numa situação de contra-ataque. Então o cenário foi correto. Lazio e Fiorentina, aqui foi um cenário ruim. A Lazio marcou no último lance do jogo com um pênalti do Ciro Immobile. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar com vocês. Eu sou da escola de gols, vou chamar escola de gols que fica mais fácil de entender, que eu gosto muito de trabalhar o jogo desempatado. Isso não quer dizer que eu não faço entrada com o jogo empatado. Eu faço. Principalmente na Alemanha. Mas eu tenho que estar com um cenário de jogo empatado da seguinte maneira. E às vezes eu escrevo assim no Telegram. Esse jogo aqui já está cheirando gol. Mas é provável que a partir do primeiro gol, se ele acontecer, o jogo melhore ainda mais. Você já deve ter me visto escrever isso no meu canal do Telegram. Se você não me segue no Telegram, fica o convite aqui. E é mais ou menos isso. Provavelmente eu já entrei no mercado, porque me deu muita vontade, porque o jogo estava muito aberto, mas a tendência é que o jogo melhore
depois do primeiro gol se acontecer. Então, se esse for um jogo que você optou por não entrar, porque o jogo estava 0-0 e se arrastou assim, sem problema, tá? Em relação à estatística, vamos lá. Grandes chances perdidas. 2 grandes chances perdidas pela equipe da Lazio e nenhuma pela equipe da Fiore. Não acho que foi um bom jogo, tá? Óbvio, olhando só a estatística. Eu não me lembro de cabeça, é muito tempo para voltar na cabeça. Mas não foi um cenário, pelo visto, tão bom. Se você optou por não trabalhar no 0-0, ótimo. Boa Vista Sport, over 1,5 e ambas marcam. Aqui eu vim com uma expectativa porque o Boa Vista era um excelente, é um excelente mandante. O Sport até teve alguma dificuldade, mas depois pegou no jogo. O Sport já estava com uma cotação, se eu não me engano, próximo de 1,40 e 50 também. Mesma coisa que eu falei, né? Daria para pensar na vitória do favorito, mas o Sport tinha que estar se impondo muito e não foi isso que aconteceu até os 30 e poucos minutos de jogo. Aos 37 o Sport fez o primeiro gol e também marcou aqui aos 85. Teve um gol cancelado da equipe do Boa Vista. Então não era um cenário tão ruim, na minha opinião, esse ambas marcam, tá? Tivemos uma grande chance perdida pela equipe do Boa Vista e 3 grandes chances perdidas pela equipe do Sport. Esse aqui foi um jogo bem aberto, poderia até ter saído o over 2,5, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente olha para os grandes de Portugal e acham que os, entre aspas, pequenos, com todo respeito ao Boa Vista, que eles não podem complicar a vida deles. E podem, tá? Vamos agora ao próximo dia, terça-feira. Esse era o último dia mesmo. E era uma sexta... Era uma sexta? Não, era uma terça-feira. Era uma terça-feira. Estava lotado de jogos, né? Aqui era a Copa da Alemanha, tenho quase certeza. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o dia 31. Copa da Alemanha, exatamente, da FB Pokal. Expectativa, São Paulo e Schalke. Por que eu marquei o over 2,5 como não? Ah, tá, lógico. Porque esse gol aqui foi na prorrogação. Então o jogo ficou 1-1 no tempo normal e nós tivemos a prorrogação. Por isso que tá o 2,5 aqui, né? Obviamente. Então foi um cenário de gols, mas não teve 3 gols como eu imaginava. Homburg e Furt, over 2,5. Cadê o Homburg e Furt? Tá aqui, ó. Inclusive comentei com vocês a possibilidade do Homburg ou Homburg complicar a vida do Furt, porque ele já vinha de uma eliminação de time grande. Se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar aqui contra quem foi que o Homburg eliminou na Copa da Alemanha. Eu não vou conseguir lembrar. Não vou conseguir. Também não aparece aqui. Mas ele veio eliminando uma equipe grande. Então ele acabou conseguindo também. Se eu não me engano, foi o Darmstadt que ele eliminou. Ele acabou eliminando também a equipe do Furt, passou para a terceira fase. Era um jogo que eu esperava um over 2,5. Wolfsburg e Leipzig. Esse aqui decepcionou muita gente, inclusive eu. A expectativa era de 2 gols e ambas marcam. O Wolfsburg marcou primeiro, o Leipzig não conseguiu encontrar um gol. Teve muito cartão amarelo. O Poulsen foi expulso aqui aos 56. E o Wolfsburg acabou eliminando o bicampeão da competição Leipzig. Zebra. Zebraça. Arminia, Bielefeld e Hamburgo. Tivemos 1-1 e depois nos penais o Hamburgo acabou passando. Chegou a perder um pênalti, mas o Arminia também perdeu 2. A minha expectativa aqui era de um cenário do Hamburgo também tomando gol, mas eu esperava um cenário um pouco de gols maior, assim. Achei que foi pouco. E olha que curioso, né? O gol do Arminia, pelo que dá pra ver aqui no gráfico, ele foi de contra-ataque, né? Parece que foi um gol de contra-ataque, que o Hamburgo dominou praticamente todas as ações do jogo. E o Hamburgo foi empatar aqui só os 77. E teve muita chance, deixa eu ver. Olha que curioso. O Hamburgo teve 4 grandes chances, errou 3. E o Arminia, mesmo com pouca posse de bola, teve 2 grandes chances e errou apenas 1. Bom jogo aqui. Eu acho que eu teria feito novamente se eu tivesse feito alguma coisa aqui no pré-live, tá? Kaiserslautern e Colônia, over 1,5. Aqui não me surpreende o Kaiserslautern ter eliminado o Colônia, nem precisou de pênalti, né? Foi um jogo de 5 gols. O Colônia que está numa fase horrorosa, infelizmente, na primeira divisão da Alemanha. Aroca e Benfica. Esse jogo, se eu não me engano, era a taça, né? Que a gente fala. Taça de Portugal. Estou procurando aqui aonde está esse jogo. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl F aqui. Benfica. Aqui, ó. Era a taça da Liga.
exatamente. Não é Taça de Portugal, Taça da Liga, que é a terceira taça mais importante, ou a taça menos importante, né? O Di Maria fez o primeiro, o Arthur Cabral fez o segundo. Era um jogo para expectativa de vitória do favorito, porém o gol do Di Maria foi muito cedo. Então, para quem é trader, talvez tenha tido leitura para pegar. No punch acho difícil, a não ser que você tenha trabalhado o handicap asiático. Bahia e Fluminense, jogo de vitória do favorito. Aqui o Fluminense vinha muito desfalcado. Não sei se vocês lembram, porque era um jogo antes. Era um jogo antes. Eu não sei se era um jogo antes, mas era muito próximo da situação de final da Libertadores, né? O final da Libertadores foi no dia 4, sábado. Esse jogo aconteceu no dia 31, terça. Então o Fluminense foi totalmente reserva. Acho que nem o Diniz. Acho que o Diniz estava suspenso, mas ele nem viajou para Bahia. E esse aqui foi jogo muito louco, teve bola na trave, teve uma porrada de coisa. O Fluminense perdeu bastante chance, teve 2 grandes chances perdidas. A minha expectativa aqui era um over 1,5. Eu acho que, pelo que eu vi do jogo, eu teria feito, tá? O Bahia teve contra-ataque também no final. Acho que foi bom. Dia 1º, quarta-feira. Aí dia 1º de novembro do mês atual. Dortmund e Hoffenheim, aqui era também Copa da Alemanha, jogo completamente diferente do que eu imaginava. Esse aqui foi um cenário mal criado por mim, tá? Mal criado, jeito de falar, né? Na minha opinião, eu esperava mais do Hoffenheim. O Hoffenheim vinha muito bem na Bundesliga e na Copa da Alemanha não conseguiu segurar o Dortmund. O Dortmund nem fez tanta força, pelo visto, mas não conseguiu segurar o Dortmund. Minha expectativa era de uma dificuldade maior do Dortmund por aqui. E o Dortmund vinha de uma vitória, se eu não me engano, contra a equipe do Newcastle, né, na Champions. Freiburg e Paderborn. O Paderborn me surpreendeu. Eu esperava um jogo para gols, mas eu não esperava uma eliminação do Freiburg dentro de casa para o Paderborn. Olha que curioso, né? O Paderborn ele jogou só no contra-ataque. Olha ali, olha o gráfico. Pelo gráfico você consegue perceber, ó. Freiburg com a bola, contra-ataque, gol do Paderborn. Freiburg com a bola, contra-ataque, gol do Paderborn. Freiburg com a bola, contra-ataque, gol do Paderborn. 3. E depois o Freiburg subiu o nível, mas aí foi tarde demais. A expectativa era para gols, mas não para uma eliminação do Paderborn. Mas enfim. Kiel e Magdeburg, esse aqui foi tranquilo, né? Jogo de Bundes 2, esse aqui é o famoso eu conheço meu gado, né? Quando é 2 times de segunda divisão da Alemanha, eu gosto. Tivemos um 2-2 no tempo normal. Mais uma vez o Kiel mostrando que ele é um time de recuperação de resultado, né? Eu sempre falo isso para vocês, ele tem essa característica. Mas acabou que... E foi 2 gols contras, curiosamente. Curiosamente mesmo, 2 gols contra. E depois nos pênaltis, tivemos 2 gols na prorrogação. O Magdeburg chegou a estar na frente da prorrogação, o Kiel empatou no último lance da prorrogação, mas foi eliminado. Que broxado, hein? Puta merda. Aí tivemos Copa da Liga Inglesa, provável vitória do favorito, o Liverpool. Chegou a tomar gol aqui da equipe do Bournemouth. Não acho que tenha sido um jogo bom para quem é punting, porque a cotação do Liverpool já estava baixa, próximo de 40 e blau. E o gol foi cedo, mas para você que é trader pode ter tido sim alguma oportunidade. O Chelsea. O Liverpool chegou a tomar um empate? Chegou a tomar um empate. Aí talvez, para quem trabalha aqui numa dupla chance, um empate anula, ou vitória do Liverpool no final, o Darwin fez o gol aqui aos 70. No Chelsea contra o Blackburn, aqui foi bem tranquilo também, porque o Blackburn era time de divisão inferior, né? Então mesmo o Chelsea não fazendo uma grande temporada, inclusive fez um bom jogo contra o City, a gente vai falar disso daqui a pouco. O Chelsea acabou passando. Os gols do Chelsea foram aos 30 e aos 59. A odd do Chelsea era por volta de 1,20. Então não sei se deu leitura para pegar no punch, mas no trade tenho certeza que deu, porque eu peguei, tá? Flamengo e Santos, over 1,5 gols. Aqui também, batata, né? O Flamengo fez o primeiro gol de bola parada, tomou o segundo. E acabou tomando, o Gerson tomou o vermelho, o Santos fez o terceiro gol do jogo, o segundo dele, e ganhou. Botafogo e Palmeiras também era uma expectativa de over 1,5. Esse jogo acabou sendo o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora. O Botafogo abriu 3-0, olha que curioso, né? Que contraste. Um tempo todo do Botafogo e um outro tempo todo do Palmeiras. Eu, curiosamente, cheguei a me posicionar contra o Palmeiras no primeiro tempo, cheguei a pegar um dos gols do Botafogo, fechei minha posição, o Palmeiras estava irreconhecível no primeiro tempo. E no segundo tempo, me arrependo disso, tá? O meu posicionamento em busca de recuperação de resultado, ele foi abaixo do que eu gostaria de entrar.
Podia ter entrado com mais capital. Consegui fazer um bom lucro nesse jogo. Para quem me conhece sabe que eu trabalho bastante em recuperação de resultado, virada, recuperação. Mas eu gostaria de ter entrado um pouco mais. Essa virada do Palmeiras foi muito, muito boa. Tá, então quarta-feira começamos ruim ali com o Dortmund, depois foi um cenário mais bem criado. Quinta-feira, dia 2, Slavia Sofia e Ludogorets. Aqui era um dia fraco, né? Mas foi um over 1,5 por aqui. Eu nem lembro onde é que tá esse jogo. Aqui, ó. 2-0. Nossa, que padrão de domínio do Ludogorets, hein? Depois, Ajax e Volendam. Jogo para 2. Eu imaginei um jogo para 3 gols, porque eu acho que eu comentei que o Ajax vinha de um cacete sofrido pro PSV e tinha que fazer alguém pagar o pato. Ele realmente fez o Volendam pagar o pato, mas o Ajax não tomou nenhum gol, infelizmente. Ou não fez mais nenhum, né? Sporting e Farense. Aqui, se eu não me engano, era a Taça de Portugal. Tá aqui, ó. A minha ideia era a vitória de favorito, mas não chegou a ser tão difícil. O Farense não empatou o jogo nenhuma hora, né? O Sport abriu 2, tomou o 2-1, fez o 3-1 e o 4-1, depois tomou o 4-2. Deixa eu ver aqui em relação à estatística. Não teve estatística nesse jogo? Caramba. Queria ver em relação às grandes chances, mas enfim. Cuiabá e Vasco. Under 3,5 gols. Eu não gosto de trabalhar under, hein? Sempre comento pra vocês, cara. Eu, assim, trabalhei under na minha vida por 1 ano e 3, 4 meses no máximo. Foi bem no início. E eu era aquele tipo de cara chato que não queria dar o braço a torcer, porque eu já queria mudar pro over, já vi que o under não estava me fazendo bem, eu perdia cabelo de tanto estresse, mas eu bati o pé falando, não, eu vou fazer dar certo. Mas não era pra mim. E, gente, se a gente trabalha um método onde não se encaixa com o nosso perfil, esquece. Não tem essa de você ter que se moldar para caber no método. É o método que você tem que moldar para caber no seu emocional. Não adianta. Se você ficar 10 anos trabalhando uma coisa que você não gosta, você não vai desenvolver. Então, hoje em dia, eu passo longe do under. Mas era um cenário, né, de um jogo mais truncado. O Vasco venceu o Cuiabá e teve um gol no finalzinho de contra-ataque aqui. O Goiás com o Bragantino, também era um over 1,5 gols. Até esperava mais do Goiás, sinceramente, dentro de casa. Mas o Bragantino é um time muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, né? Então foi uma quinta-feira boa. Só o Ajax que sacaneou o nosso cenário. Sexta-feira, Galatasaray e Kazim Passa. Era um jogo que o Galatasaray vinha muito, muito bem na sequência, né? Cadê o Turquia, dia 3? Aqui. Deu um padrão, na minha opinião, de superioridade do Galatasaray aqui. Acabou fazendo o segundo gol no segundo tempo sem tanto padrão. Tomou um. Fortuna e Wiesbaden. Jogo do campeonato da segunda divisão da Alemanha. Jogo para 3-1. Jogo bom, tá? Wiesbaden é um time chato. Você anota aí. Anota esse jogo, esse time que parece que é o Wien, né? O Wien. Eu sempre falei o Wien, mas é Wien. O Wiesbaden é um time que não joga com a bola. E é até chato de você ver ele falando, cara, esse time só vai defender. E ele contra-ataca muito bem. Então vale a pena ficar de olho, tá? Depois o Elversberg com o São Paulo. Esse jogo aqui foi bem decepcionante. O São Paulo fez 2-0, foi uma vitória incrível do São Paulo, um dos candidatos a subir esse ano, mas eu esperava mais do Elversberg. Dentro de casa, uma equipe que já bateu em tanta gente grande, esse aqui foi um cenário, na minha opinião, assim, foi mal criado. Poderia ter sido um pouco melhor. E curiosamente, não tivemos nenhuma grande chance aqui mostrada pelo SofaScore. Pelo menos não está sendo mostrado aqui, né? Do Elversberg. Poderia ter criado um pouco mais a equipe do Elversberg. Darmstadt e Bochum. Aqui foi uma primeira divisão que eu lembro que eu comentei que quando vinha o planejamento desse ano, né, das duas equipes, você tem que ganhar de uma equipe. Por exemplo, o Bochum, que veio da segunda divisão há 2 ou 3 temporadas. Você tem que ganhar do Darmstadt, que está em má fase na primeira divisão. E o Darmstadt olha para frente e também pensa, pô, eu preciso ganhar do Bochum, que também está numa fase ruim. E acabou que a gente teve aqui um over 2,5. Foi um jogo bem interessante de se trabalhar. Porto Estoril. Foi taça esse jogo ou não? Acho que não, né? Porto, não, foi liga. Nossa, o Porto perdeu dentro de casa no Dragão. No início, daria para ter pego esse pênalti perdido pelo Taremi. Tá? O Porto estava muito, muito bem. Olha só o nível de agressividade do Porto aqui. Ó. Eu não trabalhei esse jogo.
E o Porto acabou tomando um gol no segundo tempo. Eu não trabalho back favorito no segundo tempo, então eu tô isento aqui, eu não tomaria esse gol, tá? Isso eu posso falar com certeza para vocês, que eu não tomaria. Mas a minha ideia era de buscar a vitória do favorito aqui. Se eu fosse um Panther, provavelmente teria pego essa odd próximo de 2 e teria ficado numa relação boa, mas se eu fosse Panther, teria perdido dinheiro aqui. Depois, no dia 4, Salernitana e Napoli. Provável vitória do favorito. O Napoli confirmou a vitória contra o Salernitana. Não foi um momento bom na hora do gol, né? A Salernitana estava atacando mais. Eu não consegui fazer esse jogo. Depois o Napoli também fez um gol lá no final sem estar dominando. Então provavelmente deve ter sido gols de contra-ataque. Não que ele não tenha merecido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoffenheim e Leverkusen. Aqui era jogo da Bundesliga normal, né? Eu comentei com vocês nesse jogo, na hora do planejamento, que sempre que eu vejo o Leverkusen jogando com a de baixo, eu falo, respeita um pouco o adversário, porque o adversário não é besta. Contra o Freiburg eu falei isso, contra o Union Berlin não deu certo, aí tomou um sacode. Mas o Hoffenheim é um time muito chato. O Hoffenheim chegou a buscar um empate, mas acabou tomando 3-2. Foi um jogo para ambas, over 2,5. Quando o adversário é bom, ele vai conseguir marcar contra o Leverkusen, a não ser que ele esteja numa fase bem ruim. Porque o Leverkusen é um time que joga com linha alta, então ele dá espaço. Tá? Mais Leipzig, esse aqui foi decepção. Pro mais foi um resultado excelente, mas o Leipzig não conseguiu de novo, né? Já tinha feito isso contra o Wolfsburg, fora de casa na Copa da Alemanha, que ele foi eliminado. Não conseguiu vencer a equipe do mais e acabou tomando 2 gols. O mais, se eu não me engano, a posição do mais na tabela agora até melhorou um pouquinho. Não tá nem carregando aqui na internet. Mas a posição do mais é bem... Aqui, ó. 16º colocado. Então o Leipzig perdeu 3 pontos aqui, né? Poderia ter trago pelo menos 1 para casa. Dortmund e Bayern de Munique, ambas marcam não e over 2,5 sim. O 2,5 é aquela coisa que eu comentei com vocês. Não tinha valor nenhum fazer pré-live. Não adianta eu até falar assim, tá vendo, eu acertei. Cara, isso aqui, o 2,5 nesse jogo tava 1,05 no mínimo. Não, mentira. O over 1,5 tava 1,05. Tô confundindo com aquele over 1,5 do Galatasaray, que a gente vai comentar dele também. Mas o over 1,5 estava com uma cotação muito esmagada. Como os gols saíram cedo, o Pamecano e Harry Kane aos 4 e aos 9, eu não estaria dentro do mercado, tá? Pode ter certeza. Gol que eu pegaria, esse último aqui, no contra-ataque, porque aí você provavelmente está no over limite, o Dortmund está se lançando, aí você tem uma expectativa de buscar mais um gol, né? Fluminense e Boca Juniors, aqui eu trabalhei under, igual eu falei para vocês, eu passo longe de under, mas em alguns jogos eu ainda trabalho. Esse jogo eu trabalhei pelo celular, tava na Aparecida do Norte, que Deus me perdoe literalmente, né? Fazendo apostas, mas não tava no santuário, tava pro lado de fora, num bar que eu encontrei ali para ver o jogo. Fui num evento lá e falei, preciso ver o jogo do Fluminense, que Deus me perdoe de não sou tricolor, mas fui ver o jogo. Acabei me posicionando no under no início do jogo, que tava muito truncado, os ânimos à flor da pele. E depois fechei a posição, não fiquei por muito tempo. Foi um jogo dentro do esperado do nosso planejamento, né? Um jogo onde o Fluminense era melhor, mas o Fluminense teria que tomar cuidado, daria para ficar contra o Boca nos momentos de subida do Fluminense. O Fluminense lá atrás era perigoso. E foi um jogo, teoricamente, de fácil leitura. Domingo, dia 5, Heidenheim e Stuttgart. Over 1,5 ambas marcam. Esse Heidenheim aqui com o Stuttgart, ele estava... O Stuttgart não pôde contar com o Senhor Guirassy, que estava machucado, ele voltou contra o Dortmund, já vai falar disso. O Heidenheim dentro de casa mostrando a sua força, dessa vez mostrando um pouco de maturidade também, né? Lembra que eu falei com vocês que o Heidenheim ele costuma abrir o placar e cede a oportunidade? Contra o Augsburg foi assim, contra o Wolfsburg, se eu não me engano, foi assim, foi o Bremen, só que aí depois ele conseguiu reverter o placar, mas geralmente ele abre 2-0 e costuma ceder a oportunidade. Nesse jogo do Stuttgart, o Stuttgart teve até um penal perdido, e depois o Heidenheim conseguiu uma vitória importante, tá? Eu torço para o Heidenheim continuar na primeira divisão. E o over 1,5. Por que eu coloquei ambas marcam aqui? Tá errado. Tá vendo? O cenário foi errado. Teve um pênalti perdido. Não interessa, a bola não entrou. O cenário era bom, mas não aconteceu. Luton e Liverpool. Vitória do favorito. Aqui era fora de casa o Liverpool, exatamente.
O Liverpool dominou completamente o jogo. Eu não teria tomado esse gol do Luton, mas também não teria pego o empate do Liverpool, porque eu não trabalho o segundo tempo, né? Mas foi uma grande pressão do Liverpool na primeira etapa. Deixa eu ver aqui só o primeiro tempo, ó. 2 grandes chances perdidas pelo Liverpool, uma bola na trave. Foi um primeiro tempo que eu estaria back Liverpool com certeza, tá? Mas o Liverpool acabou não vencendo. Buscou um empate no final, com o Luiz Dias. Romelete, favorito pode se complicar. Quanto é que foi? 2-1 para Roma. Roma teve um pênalti perdido pelo próprio Lukaku e no final o Lukaku virou o jogo para Roma aos 91, aos 94, né? Na verdade o Lukaku virou aos 94, a Roma já tinha empatado aos 91. Grande vitória da Roma, mas isso aqui é um favorito se complicando, né? Tomou o gol 72, a equipe do Lecce é muito chata e a Roma só conseguiu virar no finalzinho. Fortaleza e Flamengo, over 1,5 gols. Fortaleza criou bastante, poderia ter feito um gol aqui também, mas naquele jogo o Flamengo demonstrou bastante condicionamento defensivo, que não mostrou contra o Fluminense agora há pouco, né, que a gente vai falar também. Bragantino Corinthians under 3,5, eu não entendi aquela cotação tão alta do under 3,5. Você vê que eu não gosto, eu não trabalhei, tá? Era só um cenário. Nesse jogo aqui eu não me posicionei. Mas os últimos jogos entre eles, o histórico era sempre 1-0, 1-0, 1-0, e o mercado estava dando uma odd muito alta pro under 3,5 aqui. E eu acho que quem aproveitou fez muito bem, tá? Real Madrid e Vallecano. Real Madrid não conseguiu sair do 0 do Vallecano. Primeiro tempo de muito massacre do Real. Acho que daria para ter ficado back Real Madrid aqui também, ó. 6 escanteios, uma grande chance perdida, 60% de posse. Praticamente nenhum chute do Vallecano no gol, um chute para fora só, então daria para ter ficado back Real. Era uma posição que você não ia perder tanto dinheiro assim, mas o Real Madrid acabou não vencendo no jogo todo. Bom, agora vamos lá para cima. Dia 6, Tottenham e Chelsea, uma segunda-feira. Já estamos na metade do caminho, tá vendo? Over 1,5 gols, o Tottenham contou aqui com 2 expulsões para se complicar. O Tottenham estava fazendo um primeiro tempo melhor, fez o primeiro gol, tomou um vermelho do Romero, tomou um empate do Palmer que bate bem, pênalti, né? Aí tomou outro vermelho, aí ficou com 2 a menos, aí não teve jeito. Até teve um gol anulado no 2-2, quase empatando, mas aí o Chelsea no contra-ataque fez o 3-1 e o 4-1. Aí o Tottenham acabou se complicando. Vasco e Botafogo, a minha ideia era trabalhar o over 1,5 e olha, eu vou ser sincero, foi uma entrada ruim. Por que foi uma entrada ruim? Se você tivesse feito pré-live, você perderia dinheiro aqui, obviamente, mas se você deixou pro live, para quando eu comento com vocês assim, ó, esse é o tipo de jogo que é melhor você esperar sair o primeiro gol para você tomar sua decisão se o time que tá na frente está escolhendo contra-atacar, lembra? O Vasco raramente contra-atacou, ele chegou a ameaçar contra-ataque perigoso, tinha jogador impedido, né? Teve até gol anulado, mas o Vasco optou por proteger a vantagem. Quando é assim, para quem opta por trabalhar somente em jogo desempatado, o cara consegue, ou a pessoa consegue escapar dessas pegadinhas. O Vasco escolheu muito mais proteger a vantagem do que propriamente contra-atacar. Então, eu acho que quem esperou não embarcou nesse over limite, que no caso o over 1,5 naquele momento era o limite, né? O Santos com o Cuiabá foi uma decepção para mim. 2 equipes precisando vencer. O Cuiabá, se eu não me engano, naquele momento vinha de um bom jogo contra o Botafogo, né? Vinha de vitória contra o Botafogo, mas parece que foi um jogo horrível. Pelo gráfico aqui, ó. Nossa Senhora, jogo ruim, né? Uma grande chance perdida pelo Cuiabá. 4 escanteios para cada um. 2 chutes no gol do Santos, nenhum do Cuiabá no alvo, né? Um XG baixíssimo aqui. O XG do Cuiabá ainda foi maior por conta da grande chance perdida. Os goleiros são os melhores jogadores em campo, praticamente. Esse foi um cenário ruim. Terça-feira de Liga dos Campeões, dia 7, Dortmund e Newcastle. Aqui de novo eu insisti num jogo para gols e acabou dando certo. O jogo de ida eu insisti no over 1,5, porque por conta da necessidade, esse jogo da volta era a mesma coisa, tinha muita necessidade. Dessa vez o Dortmund conseguiu com o Julian Brandt, que é praticamente um goleador, só que não é atacante, né? É um meia ofensivo. O Julian Brandt pisa muito na área e esse contra-ataque foi muito bem feito pelo Dortmund, no over 1,5. Shakhtar e Barcelona, o over 2,5 gols, mas eu lembro que nesse jogo eu comentei com vocês da possibilidade do Barcelona se complicar, não sei se vocês lembram. Por quê? O Shakhtar já havia demonstrado um grande futebol de recuperação no Estádio Olímpico. Não é no Camp Nou, porque o Camp Nou está em obras. Mas o Barcelona fez o 2-0 e ele cedeu muita oportunidade para o Shakhtar empatar. O
O Shakhtar fez o 2-1 e não empatou. Esse estilo de jogo do Barcelona é um estilo de jogo muito permissivo. Foi exatamente as palavras que eu utilizei. E eu não aconselhei trabalhar aqui a favor do Barcelona. Inclusive, eu optei pelo over 2,5. Não acho que tenha sido uma boa entrada. Acho que poderia ter sido um pouco mais econômico. Se eu tivesse trabalhado, talvez teria sido o over 1,5. Mas mesmo assim não ia entrar, mas seria um pouco mais econômico, tá? Em relação a grandes chances, o Shakhtar Donetsk perdeu 4 grandes chances. Só para você entender o contexto aqui, ó. 4. E elas foram de contra-ataque. Ainda teve um gol anulado. Então assim, o Barcelona poderia ter saído desse jogo com uma goleada histórica na cabeça. Só para vocês terem ideia, né? Milan e PSG. Era um jogo para gols, extremamente ameaçado. O Milan precisava vencer de qualquer maneira. O PSG jogaria no contra-ataque. O PSG abriu o placar e tomou 2 gols um do Leão e um do Giroud. Excelente vitória do Milan, tá? Esse grupo aqui vai pegar fogo no final. Todo mundo tem chance. Newcastle ainda pega o PSG na França e o Milan na Inglaterra. O PSG ainda pega o Dortmund na Alemanha e o Newcastle na França. O Milan ainda pega o Dortmund na Itália e o Newcastle na Inglaterra, se eu não me engano. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Grupo bom. Estrela Vermelha e Leipzig. Esse foi um jogo também tranquilo de se planejar, porque o primeiro jogo foi um espelho, né? Literalmente. O 2-1, o outro jogo tinha sido 3-1. O Leipzig aproveitou do contra-ataque para poder matar o jogo com o Openda e depois o Estrela Vermelha ainda descontou. Porto e Antuérpia, over 2,5 gols aqui, foi bem decepcionante. O Porto tinha muito espaço para contra-atacar depois do primeiro gol. Não demorou muito para fazer, acabou fazendo com... Foi o PP? Foi. Praticamente no último minuto o PP fez o gol. Mas eu esperava um pouco mais do Porto, tá? Quarta-feira, dia 8, também de Liga dos Campeões. Napoli e União Berlim, de novo me decepcionei com o Napoli e União Berlim. Jogo 1-1, pelo menos agora teve 2 gols, né? No primeiro tinha sido um só. Eu esperava um jogo para 3 gols por aqui, pela necessidade do União se expor. E de novo, o União Berlim não foi para cima. Ele fez um gol e protegeu. Eu não sei qual que é a expectativa do União por aqui, se é só se classificar para a Europa League. Porque agora, com o Napoli com 7 pontos, o União Berlim tem mais 6 pontos para disputar num confronto direto, que é praticamente, se eu não me engano, um dos primeiros critérios de desempate. Ó, diferença de gols, depois gols marcados, depois confronto direto. Então assim, o confronto direto vai no tie-break, né? Sinceramente, eu esperava mais a União. A União tá numa fase horrorosa. Mas ainda dá para se classificar para a Europa League, né? Mas o cenário aqui eu esperava bem mais, principalmente do União. Copenhague United foi fácil de prever uma complicação do United, né? Lembra que eu comentei com vocês que aquele jogo do United contra o Copenhagen, né? Copenhague, eu já aprendi a falar, mas às vezes eu esqueço. É Kubenhavn e Copenhagen. Copenhagen no cenário internacional, né? O pênalti defendido pelo Onaná no último lance do jogo, ele era só o início de um capítulo. Ele não era a confirmação de uma vitória do United nos 180 minutos. Não que isso aqui seja um jogo eliminatório, mas essa derrota deixou o United em maus lençóis, né? Que o United ainda pega o Galatasaray na Turquia e enfrenta o Bayern em casa. Tudo bem que o Bayern já está classificado, mas o Bayern não tá nem aí. O Bayern é um rolo compressor. Ainda mais que o Harry Kane vai estar na frente ali, né? Você acha que ele não vai querer fazer gol no United? Tá bom. E foi um jogo tranquilo de trabalhar aqui, o over 2,5. Teve uma grande virada do Copenhagen. Eu lembro aqui do Garnacho na hora do 3-1, do 3-2, fazendo para a torcida do Copenhagen. O jogo não tinha acabado, o United estava com o jogador a menos, né? Deu no que deu. O Copenhagen virou o jogo. Complicou a vida do United. O Real Madrid com o Braga, eu comentei com vocês que era um jogo sem ódio para mim, que eu iria trabalhar ao vivo. O gol do Vini Júnior do Real Madrid saiu aos 27. Teve um pênalti perdido aqui do Diallo do Braga aos 6 minutos. Era um jogo com uma expectativa de over 2,5 gols, mas eu deixei pro live porque a cotação estava muito baixa. Eu não acho que aos 27 minutos essa cotação já tinha melhorado tanto, tá? Então,
Acho que foi melhor ter ficado de fora. Assim como o Bayern de Munique e Galatasaray. Esse aqui foi um cenário que eu cheguei a comentar durante a semana com vocês. Não sei se vocês vão lembrar. Cotação do Bayern do 1,5 estava 1,05. Cotação do Bayern para vitória estava 1,17. O Bayern venceu o jogo. Saiu o over 2,5. Só que aconteceu a partir dos 80 minutos. Para quem pegou o pré-live do 2,5 a 1,35 em 40 e a vitória do Bayern 17, e você que pegou no final com cotações acima de 2, comemoraram os mesmos gols. A diferença é quem vai permanecer aqui no longo prazo. Pode ter certeza disso. Quem fica no longo prazo aqui é quem sabe que está trabalhando com cotações de valor. Ah, mas é o Bayern, ele vai sempre ganhar. Vai nessa. Vai com esse pensamento que você não vai ter vida longa por aqui. Tá bom? Por isso que eu falo, live é o futuro. Trabalhar ao vivo é o futuro. Essa coisa do pré-live em super favorito, em jogo de Champions, você nunca vai bater uma casa de aposta no pré-live em jogo de Champions. Muito dificilmente. E eu não gosto de tratar aqui exceção como regra. Ah, o cara é o Pelé. Foda-se. Eu falo com a maioria, com a massa. Eu não sou Pelé. Eu faço parte da maioria, da normalidade. A única coisa que eu tenho, que eu acho que eu tenho de bom, um emocional muito bem construído. Isso eu tenho. Eu tenho um emocional foda. Eu demorei pra calejar ele, eu tomei muita porrada, porque emocional se constrói com porrada. Não é livro, não é curso. Ah, o meu coaching, sei lá. Cara, emocional se constrói tomando porrada. E eu tomei muito, eu perdi muito dinheiro para construir meu emocional. E hoje eu tenho o maior orgulho dele. Que eu tomo porrada e fico assim. Sim, senhor. Entendeu? Então, no longo prazo, esse tipo de cotação esmagada, esquece. Esse foi um bom jogo para trabalhar ao vivo e ganhar dinheiro. Entendeu? Internacional e Fluminense. Esse foi um jogo que decepcionou um pouquinho. O Fluminense... Achei que o Fluminense ia complicar um pouco mais a vida do Inter por aqui. O Fluminense estava leve. E o Internacional parecia que não estava tão disposto também nesse jogo. Acho que foi um cenário mal criado por mim. Flamengo e Palmeiras. Aqui foi um jogo por over 1,5. Era um jogo extremamente importante lá para o título, né? O Flamengo fez um dos melhores jogos ali do ano. E principalmente depois do primeiro gol, se comportando ainda de maneira agressiva, diferente do que ele fez contra o Fluminense. Então foi uma boa vitória do Flamengo, um cenário bem criado. Na quinta-feira, Europa League, que muita gente não gosta. Ajax e Brighton, mais uma situação. Eu fiz espelho, né? Da Inglaterra. Onde, se eu não me engano, o Brighton já tinha vencido o Ajax naquele mesmo cenário, ó. Exatamente. Na Inglaterra foi 2-0 Ajax, na Holanda também. Eu esperava um Ajax, depois de ter tomado um cacete do PSV, ligado. E ele não ligou. Nem conseguiu marcar um golzinho. Se tivesse marcado, teria batido aqui essas opções. Não foi um cenário ruim. Esse Toulouse com o Liverpool, eu avisei vocês. Cuidado com o Liverpool, porque a Europa League não causa tanto tesão no Liverpool assim. É um time que pode entrar com time de reserva. O Toulouse é um time fraco na França, mas vai se jogar. Era um jogo para gols, na minha opinião. Sporting e Czestochowa. Esse eu nem marquei, deixa eu ver quanto é que ficou. 2-1. Também foi um jogo de over 2,5. E foi um jogo aqui de vitória do favorito. O que isso quer dizer, eu marcando esse verdinho aqui? Nada. É só pra gente falar do cenário mesmo. E foi um cenário bem criado, porque olha aqui. Olha como o Sporting dominou o jogo inteiro. O Rakov teve aqui um golzinho praticamente de contra-ataque. Tá? Então esse é o tipo de cenário que eu gosto. Botafogo e Grêmio, over 1,5 gols também. Foi um jogo bom. Né? Lembrando que o Grêmio agora perdeu para o Corinthians, e eu comentei com vocês, o Grêmio, ele não tem o melhor ataque da competição, se eu não me engano é o melhor ataque, né? Ele não tem um dos melhores ataques da competição à toa. Ele tem porque ele tem a obrigação de fazer mais gol do que toma. Porque o Grêmio, se eu não me engano, tem acho que é a quarta pior defesa da competição. E foi o que aconteceu. O Grêmio tomou 3 gols e teve que fazer 4. Soares inspiradíssimo, né? Então esse é o problema do Grêmio, ele precisa melhorar defensivamente. Sexta-feira, dia 10. Já estamos chegando pertinho. Schalke e Wolfsberg, over 2,5 e ambas marcam. Aqui também era um jogo para o favorito se complicar, na minha opinião, na segunda divisão. Wolfsberg fazendo bonito fora de casa, depois de fazer um jogo feio contra o São Paulo. O Schalke, meus amigos, ó, vai agarrar aí mais uma temporada, hein? Isso se não cair para a terceira divisão. Com todo respeito. São Paulo e Hannover.
over 2,5 se desempatado. Aqui era uma dica da seguinte maneira para vocês, para quem conhecia o São Paulo, tá? Modéstia à parte, eu conheço. O jogo do São Paulo é aquele negócio que eu falei lá no início. O jogo do São Paulo 0-0 não é jogo para trabalhar gols, porque geralmente se arrasta. O São Paulo é um time compacto, ele não joga defensivo, mas ele joga compactado, ele sabe se defender. E o Hannover é um time de contra-ataque também. Então, como era um confronto direto lá para cima da tabela, ó, vocês conseguem ver por aqui, era um confronto direto. Ninguém queria perder. Então, para que o jogo abrisse, nós tínhamos que ter um jogo desempatado. E essa situação não aconteceu. Então, como a situação não aconteceu, eu fiquei de fora, tá? Eu não trabalhei aqui o over 2,5, não trabalhei over nenhum, porque era um jogo para esperar o primeiro gol, independente de quem fosse. Gladbach e Wolfsburg foi um jogo aqui que confirmou a situação de over 1,5, inclusive teve 4 gols, e jogo lá e cá pra caramba. Ah, o Wolfsburg merecia ter feito algum golzinho também. Ó, teve 3 grandes chances, 2 perdidas pelo Gladbach. Vila Nova e Londrina era um jogo de gols por conta do desespero do Londrina. Até então não tinha sido rebaixado ainda. Ficou 4-1, teve até um gol anulado no final. Já o Sport com o Goianiense é aquele tipo de jogo que eu devia ter aplicado a mesma coisa do São Paulo com o Hannover. Por quê? Também era um confronto lá de cima na tabela. Então todo mundo estava com medo. Enquanto o placar não desempata e você não verifica que o time na frente quer o contra-ataque, talvez o melhor cenário seja ficar de fora. Por quê? Porque ninguém quer se arriscar. O empate não foi um resultado bom, mas também não foi ruim. Entendeu? Então acho que eu devia ter considerado isso, devia ter colocado a mesma coisa que eu falei do São Paulo por aqui. Sábado, dia 11. Holstein-Kiel e Hamburgo, over 2,5 e ambas marcam. Um jogo tranquilo de trabalhar também. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sábado é difícil encontrar os jogos, tem muito jogo. Bundesliga, tá aqui, ó. Foi o Kiel abriu 2-0, o Hamburgo empatou 2-2, o Glatzel fazendo 2 gols, se não me engano um foi de cabeça, né, que ele é muito bom nesse fundamento. Depois o Kiel fez mais 2 gols nos contra-ataques que o Hamburgo forneceu. Eu tenho um carinho enorme por esse jogo, eu falo isso para vocês, né. Um dos meus maiores lucros aqui no trade foi num Hamburgo e Kiel, na casa do Hamburgo. Um cenário tranquilo. Stuttgart e Dortmund. Aqui também foi um cenário bem tranquilo de imaginar, porque era o retorno do Guirassy, né? Enquanto o Guirassy estava em campo, estava no banco, o Stuttgart conseguiu perder um pênalti e tomar um gol. O Füllkrug fez o primeiro gol. O Guirassy entrou no segundo tempo, aos 67, e ele conseguiu fazer o gol da vitória. Eu lembro que eu comentei com vocês que se ele tivesse em campo, dava para trabalhar também finalização do Guirassy, que ele é um cara que vai para cima. Infelizmente, por ter ficado um tempo fora, o Guirassy acabou perdendo a artilharia da competição para o Harry Kane, que está voando, né? Harry Kane está muito bem. Vitória do favorito aqui no Arsenal. O cenário não foi tão bom no início. Não gostei do que eu vi do Arsenal, tá? O Arsenal foi acelerar no finalzinho, mas eu não peguei esse primeiro gol do Arsenal. Acho que ele deu muita oportunidade para o Burnley. O United contra o Luton também era uma possível vitória do favorito, mas também não gostei muito do que eu vi aqui. O United teve um bom momento até os 15, 20 minutos, depois ele recuou, assim, reduziu bastante o ritmo. Para um time do Luton Town que não assusta tanto, o United tomou alguns sustos, eu não gostei. Também não peguei o gol aqui, mas a expectativa era de vitória. Juventus e Cagliari. Lembra que eu comentei da Juventus, né? A Juventus ela não pode vacilar, porque ela só disputa 2 competições. Mas os gols da Juventus foram marcados no primeiro tempo. A odd da Juventus estava 1,45. Lembra que eu comentei, possibilidade de vitória da Juve, se possível, busca uma cotação mais justa. Quando é gol no segundo tempo, é muito mais fácil você buscar uma odd mais alta, né? Mais valorizada. Isso é muito bom. Independente se você vai ter lucro ou prejuízo, mas uma odd que te dê um retorno bom, ela vai fazer você permanecer vivo por mais tempo. Flamengo e Fluminense também era uma ideia de trabalhar o over 1,5 por aqui. Eu sabia que o Fluminense ia vir todo pimpão para complicar a vida do Flamengo. Não sabia se o Fluminense ia conseguir ganhar do Flamengo, mas que ele ia tentar vir leve, né? Eu lembro que eu comentei que o Fluminense vai vir leve para esse jogo. E deu batata. Segundo tempo o Flamengo recuou, o Fluminense cresceu. E teve situação até para virar o jogo, tá? Não sei se não merecia. Domingo, dia 12. Acabamos, tá vendo? Só mais hoje. Domingo tivemos o Napoli e Empoli. O Napoli decepcionando, mas decepcionando muito contra o Empoli.
Lembra que eu comentei? Eu não queria que acontecesse, mas eu lembro que eu comentei, só falta o Empoli dar uma do mesmo jeito que foi contra a Fiorentina. Era uma expectativa de vitória da Fiore e o Empoli venceu por 1-0. Dito e feito. O gol do Empoli foi no finalzinho, eu estava assistindo o jogo, não fiz nada na partida. Em nenhum momento do primeiro tempo o Napoli me passou uma plena confiança. Então, não trabalhei, foi um jogo cedo, né? Não trabalhei, mas o cenário de vitória do Empoli não aconteceu. Então vamos para o cenário que não aconteceu. Liverpool e Brentford era um cenário para mim de gols. Eu não quis só pensar no back Liverpool, por mais que o Liverpool tenha tido muito padrão, porque o Brentford é um time de contra-ataque bem chato. Leverkusen e União Berlim eu quis trazer para o live, porque eu quis entender como era o comportamento do União, até cheguei a comentar isso. Como que o União vai se comportar, mas o comportamento do União foi praticamente nulo. Olha o primeiro tempo aqui, ó. Uma finalização do gol do União Berlim. Uma grande chance perdida pelo Leverkusen. Foi um massacre da equipe do Leverkusen. Né? Deu para trabalhar esse primeiro tempo fácil aqui a favor do Leverkusen. Quem trabalhou acho que fez muito bem. Esse Barcelona não jogou bem no início contra o Alavés, tá? O Alavés fez o primeiro gol no comecinho. Não daria para ter tomado esse gol do Alavés se você é um trader, a não ser que você fosse muito assanhado, muito afoito. Foi o primeiro minuto de jogo. Se você for um punter que entrou pré-live e a odd do Barcelona era baixa, eu não aconselho, porque o Barcelona não vem jogando bem, você tomou esse gol, mas depois pegou a virada. Só que quem esperou para pegar uma dupla chance ou uma virada do Barça no segundo tempo, pegou os mesmos gols do Lewandowski, mas ganhou mais dinheiro que você. Toma cuidado com isso, tá? Aqui o Alavés ia ter que pagar o pato de qualquer maneira. Eu não sei como que o Barcelona ia ganhar, mas ele ia dar um jeito. Ele conseguiu um gol de pênalti no final, né? Porque o Barcelona vinha de derrota para o Shakhtar e não estava jogando tão bem assim. Chelsea City, eu vim com uma ideia de trabalhar um empate a nulo do City, mas trabalhei o mercado de gols no final. Comentei com vocês, olhando lá o PDF de apoio, percebi que o City e o Chelsea tinham essa mania de tomar e fazer gol no final. E a partir dos 70 nós tivemos 2 gols, um do Rodri e um do Palmer. Grêmio e Corinthians, aqui foi um cenário mal criado, na minha opinião. Porque eu não estava vendo o Corinthians com um homem a menos marcar um gol. E o Grêmio conseguiu essa façanha. E vai de encontro com o que a gente imaginou da defesa do Grêmio, né? Que é uma equipe difícil de confiar. Agora, você com um homem a mais, em casa, não conseguir marcar um gol, é complicado, né? Então, assim, a chance de título do Grêmio ainda existe. O Grêmio ainda pega o Atlético Mineiro, que é adversário direto. Até o Galo pode brigar por esse título aí, mas é difícil. Só que a situação do Grêmio era para ter vencido. O Grêmio era para ter colado no Palmeiras aqui e acabou dando mole. Com todo respeito ao Corinthians, mas o Corinthians estava com um homem a menos, né? O Bragantino com o Botafogo era um cenário de gols, na minha opinião. Né? O Bragantino dentro de casa querendo fazer força e fez, mas acabou tomando uma virada, depois arrumou um empate no final. Foi um jogo onde o Botafogo fez 2 gols assim, do nada. Nem sei, não vou dizer que não mereceu, mas foi um... Acho que até o torcedor do Botafogo se surpreendeu, porque o Tiquinho Soares tinha saído. A entrada do Diego Costa até melhorou a equipe, mas o Botafogo acabou cedendo um empate no final. E o Vasco com o América dependia do comportamento do América. É muito difícil a gente olhar para um time já rebaixado e falar assim... Ah, não, ele não vai jogar nada, ele não vai querer nada com nada. Cara, o América deu trabalho pro Vasco. O final do primeiro tempo e o início do segundo, o América deu trabalho pro Vasco. E o Vasco só ganhou com um gol de falta do Payet, que é a especialidade dele, né? Então, para quem não foi tão afoito no Vasco, provavelmente pegou uma cotação muito mais alta. Ah, e se ele não tivesse vencido? Bom, se ele não tivesse vencido, você ia ter trabalhado pelo menos com uma relação próxima de 1-1 ou até mais. Que é o ideal, né? Para você ter um mínimo aqui de longo prazo, na minha humilde opinião. E é isso. 49 minutos. Tá vendo? A gente conseguiu falar tranquilo. Às vezes eu faço um pós-planejamento de 40 minutos, de meia hora, falando só de uma semana, a gente falou de 2. Mas essa próxima semana que vem pela frente agora, é uma semana dura. Porque nós temos, eu tô gravando na segunda-feira, nós temos até quarta-feira jogos fracos, né? Ainda tem 2 jogos de seleções na quarta, eu já gravei o Bom Dia Mercado desses dias, e aí na quinta-feira nós temos jogos de seleções. Vou ter que fazer uma viagem, vou para casa da minha sogra, né? É sempre bom, né? Visitar a sogra, passar um calor, mas vou gravar o nosso BDM de lá sem problema nenhum, vai ser tranquilo. Beleza? Vou ficando por aqui, me conta aqui embaixo se você lembra, né? Como é que foram os seus dias de trabalho
dessa semana do dia 30 para frente, do mês passado. Espero que eu tenha conseguido te ajudar, que a gente tenha conseguido criar bons planejamentos. Esquece esse verdinho que eu coloco aqui, ou xizinho. O interessante é a gente conseguir criar cenário para o ao vivo. Eu acho que na medida do possível foram bons cenários. Tá bom? Obrigado pela companhia de sempre e a gente se vê, se Deus quiser. Dá pra gente fazer alguma coisa na quinta-feira, eu vou estar viajando, mas talvez eu consiga gravar só pra gente não acumular tanta coisa, mas se eu não conseguir gravar na quinta, eu gravo na segunda-feira. Fica com Deus, pessoal. Um abraço.